Dito essas coisas, eu quero ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós queremos, nessa noite, estar trabalhando com os irmãos o texto de Atos Apóstolos, capítulo 28, quando o apóstolo Paulo está viajando para Roma, preso, e tantas coisas acontecem naquela viagem. O mar, ele passa por 3 tormentas terríveis, uma mais forte, e o mar se enfurece muito, e ele diz para aqueles marinheiros que ali estavam com ele, os outros prisioneiros, para que todo mundo tivesse tranquilidade, que nenhuma vida ia se perder, mas mesmo com essa palavra profética do apóstolo, o barco, o navio bate contra as pedras, com a fúria do mar, e eles são lançados sobre os destroços do navio, uma ilha chamada Ilha de Malta. Lá eles são recebidos pelos moradores, e ali acontece a cena que nós vamos entrar nessa noite. Ainda não é o fim. Há coisas que nós deixamos chegar na nossa mente como se nós tivéssemos chegado no fim, no limite daquela situação. A última palavra é sempre do Senhor. Normalmente, quando nós estamos com alguma enfermidade que não tem cura, a primeira coisa que chega à mente da gente: acabou. Chegou o meu fim. E nem sempre é assim. Nós temos vivido dias muito difíceis em várias áreas da vida da gente, que parece que não vai passar. Há momentos na vida da gente que parece que não vai passar. E nós chegamos às vezes ao limite do estresse. Nós chegamos às vezes ao nosso limite. E o nosso limite estabelece desespero, estabelece desistência. Mas nessa noite Deus quer te convidar a não desistir. Não desistir de nada. Uma das maiores decadências da raça humana é a desistência. Há muita gente que não precisava estar sofrendo o que está sofrendo. Está vivendo o que está vivendo, que não merecia estar passando pelo que está passando. As desistências do passado podem ter nos trago para os dias de hoje dias difíceis de vencer, batalhas difíceis de serem entendidas. A pergunta: por que eu? Como assim? Só comigo? São tão comuns nas nossas vidas. Ou a afirmação: é assim mesmo, nós somos humanos. Também são muito comuns.
Mas a verdade é que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração essa noite. Há um controle de tudo que você passa. Há um controle de tudo que você vive. Nada está fora do lugar. Tem sim uma perspectiva de Deus, de que você vai vencer, de que você vai ultrapassar todas as barreiras e vai cruzar a linha de chegada, dando brado de vitória. O texto é lindo, o texto é precioso. Quando o texto diz assim, Atos 28, verso 1. Uma vez, a salvos da terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Paulo ajuntou-se um monte de gravetos de madeira, e enquanto os colocava no fogo, uma víbora, uma cobra, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada nas mãos de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permitira viver. Paulo, porém, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. As pessoas esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. No entanto, o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo, e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Como consequência disso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honrarias, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. A história era para findar-se. Essa história era para terminar com a morte do apóstolo. Era uma serpente venenosa, era uma víbora, cheia de veneno. A história era para terminar ali. Mas o Senhor não permitiu que fosse assim. Há venenos na vida da gente que não vão chegar à nossa corrente sanguínea, porque o Senhor não vai deixar. Você está preparado para as surpresas da vida, que podem lhe causar muitas dores? Não se pode viver somente as coisas boas, não. Mesmo que te coloquem em uma redoma, num mosteiro, protegido de todas as notícias,
protegido de todas as coisas que acontecem com os seus queridos, protegido daquelas notícias que chegam normalmente, que machucam tanto a gente. Você não tem como viver nesse lugar, até porque esse lugar vai gerar um isolamento. Isolamento é uma escuridão, gente, profunda escuridão, em que nós nos perdemos o tempo todo. Há muita gente que acha que se isolar daquela área, ou se isolar daquele grupo de pessoas, ou se isolar do familiar problemático, vai resolver o problema. Não vai. Só vai te manter na escuridão. Só vai te manter perdido e perdendo todo o tempo de batalha, de luta, de sofrimento, de perdas, de vitórias, de ganhos, porque a vida é assim, é entre perdas e ganhos. A vida é entre vitórias e derrotas. Não tem como viver uma vida só de vitória ou só de derrotas. A vida é uma mescla, aonde nós lutamos incessantemente, sem parar. A cada minuto, a cada segundo que respiramos, nós lutamos para vencermos, para crescermos, para conquistarmos. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Ah, gente, como é difícil conversar com um moribundo, conversar com alguém que está partindo dessa vida, sem esperança, sem expectativa, sem Cristo e sem salvação. Sabe, pessoal, o perdido, quer queira nós ou não, o perdido sem Jesus, mesmo que nós estejamos tão envolvidos com os nossos problemas que não pensemos mais nisso, mas eu quero nessa noite declarar para você que o perdido está verdadeiramente perdido. Não há mais ou menos, não há gente boa, não há gente que paga todas as suas dívidas em dia, que não deve nada a ninguém, que é trabalhador, honesto, marido de uma só mulher. Mas se estiver perdido, ele está verdadeiramente perdido, não tem jeito. Seja seu pai, seja sua mãe, seja seu filho, não tem jeito. Deus não faz acepção de pessoas. Paulo estava em uma viagem muito especial. Ela era especial porque era a viagem da sua prisão. E é lindo como que Paulo aceita isso de uma forma tão natural. Paulo não reclamou, não chorou, não lamentou. Ele simplesmente foi, ele confiava que havia algo novo no seu caminho, na sua vida, que Deus estava preparando. Sabe, gente, é possível que você esteja passando por um momento tão difícil na sua vida que você não consegue enxergar esse caminho, mas ele existe. Esse caminho existe. Deus está preparando na sua luta, na sua dor, um caminho muito maior do que o que você está enxergando. Você está enxergando só a dor, só o sofrimento, só a angústia, mas Deus está enxergando muito mais em você. Amém, gente? Está enxergando muito mais em você. Talvez você esteja enxergando a sua pequenez, mas eu sou tão pequenino, pastor. Eu não consigo sair daqui, eu não vou alcançar.
para mim não vai dar. Deus está enxergando coisa maior em você. Eu não vou avançar, eu não vou prosperar, eu não vou progredir, eu não vou vencer. Deus está enxergando algo muito maior em você. Coisas que você não está enxergando. Ele está. O poder de Deus, gente, se aperfeiçoa na fraqueza. Diz o apóstolo. É nas horas mais difíceis que a vontade de Deus nos mostra que a nossa missão é maior do que todo o mal que está sobre nós. Há uma missão, há uma vontade divina na vida de cada um de nós. Paulo passa 3 meses viajando, 4 meses mais no inverno. Chegam à ilha de Malta. Paulo está sendo levado a Roma. E aí está a beleza. Aí é que está a beleza. O homem está sendo preso. O homem está liderando uma caravana que está viajando pelo mar. O homem está cuidando de outros prisioneiros, de todo uma equipe que estavam naufragando com ele, navegando com ele. O homem está vivendo talvez um dos dias de maior amargura no coração, talvez se fosse um de nós. Estamos sendo levados para a prisão. E depois da prisão, a morte. Mas Paulo tinha consciência de que a missão dele não tinha acabado. De que havia algo ainda a fazer na direção da vontade de Deus. E o apóstolo, então, se submete todo aquele ambiente para que Deus pudesse usar os últimos dias da sua vida para completar a sua missão. Há muitos pais que ainda não completaram a missão de pai. Há muita gente que ainda não completou a missão como profissional. Há muitas pessoas que ainda não completaram a missão como cônjuge. Há muitos amigos que ainda não completaram a missão de amigos e já desistiram da ideia de ser amigos. Ah, gente, como que nós às vezes desistimos tão fácil da magnífica obra que Deus está fazendo em nós. Me faz lembrar do pastor Valdomiro Timichak. Valdomiro Timichak descobre, através de um laudo médico, que ele estava com câncer no estômago, muitas dores. Pastor Valdomiro Timichak era diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. Estive com ele 2 vezes, uma em Macaé e outra no Rio. Pastor Valdomiro Timichak comia uma quantidade de comida que eu não sei como que ele viveu, mas 15 anos com câncer no estômago. Quando a junta médica deu a ele o veredito, ele estava iniciando um trabalho na Ásia. Ele estava iniciando a primeira igreja brasileira na Ásia, implantada por ele. Pastor Valdomiro Timichak, ele implantou igrejas pelo mundo inteiro.
Foi um apóstolo Paulo do século 21. Pastor Valdomiro Timichac viveu umas 15 anos, gente. Com um câncer no estômago que o médico dizia que ele não viveria mais 6 meses. A história dele não tinha acabado. Depois desse veredito da medicina, ele ainda implantou igreja pela África. Ele ainda implantou igreja na Europa, na América, no México. Depois de ter um veredito de final de vida, Deus o levantou para organizar igrejas quase que no mundo todo em 15 anos. Ainda não é o fim, gente. Por que às vezes você paralisou aquela área da sua vida? Há tanta gente sofrendo porque paralisou. Você está preparado para as surpresas, contando com o favor de Deus? Porque foi isso que o apóstolo viveu. Tem momento na vida da gente que parece que tudo vai dar certo. Está tudo planando certinho, está tudo direitinho. As coisas estão tão redondinhas e surge alguma coisa que você acha que não merecia passar. Eu quero te dizer que, mesmo que você ache que não merecia, você precisa passar. Você precisa passar. Se eu não tivesse passado por muitas tormentas na vida, antes de chegar aqui, eu não estaria aqui. Eu precisava passar. Se eu não perdesse tantas coisas do jeito que eu perdi, eu não estaria aqui. Certamente eu não estaria aqui. Eu precisava perder. Às vezes nós não queremos viver, gente, algumas coisas que precisamos viver. Acho lindo a história de Sansão no livro de Juízes. A Bíblia diz que Deus dá uma força tão grande a Sansão que numa queixada ele matava mais de 1000 filisteus. Ninguém suportava a força de Sansão. Deus não deu aquilo para ninguém, só deu para ele. Em toda a história da raça humana, só Sansão teve uma força daquela monta, daquele tamanho. Só ele teve. Mas Sansão conheceu uma mulher. O nome dela, Dalila. Sansão se envolveu com Dalila contra a vontade de Deus. Sansão rompeu uma orientação de Deus porque se apaixonou por Dalila. Sansão precisava passar por aquilo. Não era necessário, mas ele precisava. A Bíblia vai dizer que Sansão, na sua morte, matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Não precisava ser daquele jeito, mas ele escolheu aquele jeito. E Deus deixou ele escolher. Deus deixou Sansão escolher. E Sansão ficou pelo meio do caminho. Poderia ter feito muito mais. Ao contrário do apóstolo Paulo, que se entrega àquele momento de prisão,
se doa aquele momento pela vontade de Deus, porque ele tinha certeza que ainda tinha algo para fazer. Gente, o que ele tinha para fazer era lindo. Paulo ainda tinha que pregar o evangelho em Roma. Ele ainda precisava ir a Roma, deixar um grupo de pessoas em Roma, para que mais tarde na prisão ele pudesse escrever a sua carta teológica aos romanos. Agora sim, agora a missão dele está cumprida. Agora ele pode sim se dar o luxo de dizer: chegou o fim. Agora sim. Você não se vê mais com as mesmas importâncias, mas Paulo se via. Nós às vezes achamos que nós não temos a mesma importância para Deus, a mesma importância para a nossa família, a mesma importância para os nossos amigos, a mesma importância para o nosso trabalho, a mesma importância para a nossa história. Nós achamos que não temos mais a mesma importância. Talvez a mesma não tem mesmo, não. Talvez seja até maior. Muito maior. Paulo nunca perdeu a visão de si mesmo, gente. Eu acho que essa é a dificuldade que o homem vive no século 21. Às vezes nós perdemos a visão de nós mesmos. Às vezes nós nos achamos tão melhor, tão melhor, tão melhor, que achamos que o que o outro está passando é tão pequeno para nós, porque nós somos muito melhor do que isso. E não é assim. Talvez para aqueles homens, Paulo era um prisioneiro. Depois que Paulo foi picado pela serpente, a visão deles foi essa: esse homem é um prisioneiro, esse homem é culpado mesmo. Mas para ele, para Paulo, ele era um servo a serviço do Senhor, que é maior do que a dor, seja ela qual que for. Servir ao Senhor, gente, não tem preço. Não tem preço. Eu descobri uma coisa já há muito tempo, mas tenho lutado nesses dias para viver. Eu tenho lutado com todas as forças para me sentir discípulo de Jesus, mas com todas as forças. Eu tenho me esforçado no máximo que posso para me sentir discípulo do Senhor. Para lugares por onde eu tenho sido enviado, deixar uma marca de Cristo nas pessoas. Sabe, gente, eu tenho tentado domar um animal feroz que tem dentro de mim. Eu tenho tentado regular esse monstro que tem dentro de mim, que às vezes explode com uma facilidade enorme. Pois todas as vezes que me dá vontade de explodir, nesses dias, eu olho para Jesus, eu olho para Ele e vejo quantas oportunidades Ele teve de explodir e não explodiu. Amou. Ele não tinha um gigante dentro dele. Eu tenho.
Você pode até pensar que não tem mais valor para a sua família, não tem mais valor para o seu cônjuge, não tem mais valor profissional, não tem mais valor para os seus amigos de infância, que talvez você nunca mais viu, e também não se preocupa em ver a sua origem, as pessoas de onde você saiu. Eu tenho a felicidade de morar, de pastorear na cidade em que nasci. Eu nasci aqui. A minha vida, a minha história está aqui. Mas de vez em quando eu faço questão de parar com um amigo da minha infância, para contarmos história, para rirmos, para nos alegrarmos, mas principalmente para eu nunca esquecer quem verdadeiramente eu sou. Quem sou eu, de verdade. Você precisa de amigos. Você precisa de uma célula. Você precisa de pessoas que serão usadas para viver uma jornada contigo. Com lutas, mas viver. Você precisa disso. Quando tudo parece que perdeu a graça, Deus te chama para uma nova aventura. Paulo já estava no final da sua história, no final da sua vida, finalzinho, mas Deus chama ele para uma nova história. Há muita gente que pensa que porque amadureceu ou porque envelheceu, a história com Deus acabou. Deixa eu falar uma coisa para você. Não acabou não, tá? Não acabou não. Deus tem uma obra poderosa para fazer sobre a sua vida e pela sua vida. Amém, gente? Tem gente que acha que porque já viveu praticamente tudo nesse mundo, já não tem mais o que viver. Já criei os filhos, ajuda a criar os netos, eu já trabalhei, já me aposentei, já conquistei o que tinha que conquistar, mas a sua vida ainda não acabou. Você está vivo, você está de pé, você tem algo importante para que Deus ainda use com poder e graça. A Bíblia diz que Deus vai dar sonhos para vocês. Sonhos. A Bíblia está dizendo que vocês têm direito a sonhar com o novo, a sonhar com coisas novas, na direção da obra dele. Mesmo que o mundo já te ache cansado, aposentado, pronto para parar, até um pré-falecido, se é que isso existe. Deus está te dizendo nessa noite que você é ferramenta afiada. Você é ferramenta de poder nas mãos dele. Quando tudo parece que perdeu a graça, Deus te chama para uma nova aventura. Aleluias, aleluias. Como é bom ouvir isso e saber que diante do nosso Deus não há término antes que Ele termine de escrever a história. A coisa só termina quando Deus escreve fim. Enquanto Ele não escrever fim, as coisas não acabarão. Paulo passa 2 anos numa prisão domiciliar, não numa cobertura de 2 milhões de
de dólares. Não. Numa casa simples. Em Roma, numa casa simples. E as pessoas iam até Paulo, e Paulo ensinava as Escrituras. E as pessoas iam até ele curava, orava. E as pessoas iam até ele orava e libertava. E o Evangelho chega a Roma com poder e graça. O Evangelho chega pessoalmente através do apóstolo. Não acabou, ainda tinha uma missão a ser cumprida. Ainda tinha algo a fazer. Quantos jovens paralisados, achando que a vida não tem mais graça. Deus tem algo novo para você nessa noite, jovem. Deus tem uma história nova com você. Ainda tem muita coisa para fazer. Toda a luta anterior que você viveu vai ficar sem valor se você paralisar aqui. Tudo que você criou, tudo que você projetou, tudo que você fez, tudo que você conquistou, vai perder a graça se a sua vida parar aqui. Por isso Deus te convoca nessa noite para caminhar. Deus te convoca nessa noite para quebrar os empecilhos. Deus te convoca nessa noite para juntar o restinho das forças. Deus te convoca nessa noite para que você dê mais um passo na direção da sua história. Para que você não desanime da sua história. Ou para que você não desanime do complemento da história que você iniciou. E que ainda não acabou. Ainda não fechou. E é preciso fechar. Porque história mal fechada, qualquer um pode escrever o final dela. Qualquer um. Não tem aquele negócio que acontece algo, a outra pessoa chega para você, o negócio é do tamanho de uma uva. Quando chega para você, chega do tamanho de uma maçã. Talvez você vai passar por outro tamanho da melancia, porque a história não foi fechada. Deixou-se brechas para que alguém terminasse a história. E depois nos chamam de fofoqueiro. É preciso fechar as histórias. Paulo fechou a história dele, sabe? Paulo levou todos aqueles prisioneiros até Roma. E como promessa do Senhor para o coração dele, e profecia de Deus na boca dele, nenhum daqueles homens se perderam. Todos chegaram a Roma. Os tripulantes e também os prisioneiros. Todos chegaram. Paulo fechou a história dele. Ele fechou o final. E deixou o evangelho plantado em Roma. Há muita gente agora que estão dentro de um quarto escuro, com depressão. Há muita gente agora que não quer mais viver, porque algo de muito ruim o acometeu. Mas a história ainda não fechou. A história ainda não acabou. É preciso fechar para que haja paz. É preciso fechar para que haja amor. É preciso fechar para que haja entendimento. Conheço tanta gente que a ciência disse, olha, não tem jeito. E está aí, viva. Estou olhando para um agora, Silvio. Conheço tanta gente, mas tanta gente. Conheço tantos casamentos que pude aconselhar
e que estavam acabados, destruídos, estão aí, vibrando, se amando. Conheço tantos relacionamentos de pais e filhos trucados, difíceis, que Deus rompeu com a barreira do fim que eles tinham planejado e quebrou todas as armadilhas de Satanás, e as famílias estão reunidas. Conheço tanta gente que disse para mim não tem mais jeito. Conheço tanta gente que disse para mim já acabou. Conheço tanta gente que entende, ou que entendeu um dia, que a vida perdeu a graça e se converteram a Jesus, estão vivendo a graça de Deus. Um dia, um domingo à tarde, naquela época nós fazíamos evangelismo, domingo à tarde, nós saímos para evangelizar um jovem que estava em depressão, no centro da cidade. Eu, Max, Calixto, finado Gessé. E um jovem do Ministério de Louvor, tecladista da terceira igreja. Era o irmão dele. E quando nós chegamos no apartamento, e que uma jovem que estava com ele lá, veio abrir a porta, foi tempo suficiente para ele correr para a janela e tentar abrir a janela de qualquer jeito. E a jovem viu, gritou e pediu a gente para correr atrás dele. E quando chegamos lá, ele já estava pulando da janela. Agarramos ele, choramos com ele, trouxemos ele para o quarto. E ele veio para o quarto trêmulo, ele ia se matar mesmo, muito nervoso e tal. E ali cantamos hino, oramos, adoramos ao Senhor naquele quarto. Ele foi se acalmando, foi se acalmando, foi se acalmando. E nós então ficamos com ele ali até a tardinha, até a noite, porque ele tinha nos prometido que ia à igreja à noite. E ficamos ali até a hora do culto, para que nada acontecesse. E ele foi com a gente à noite para a igreja. E naquela noite o pastor Geraldo Jeremias pregou e fez o apelo. E quando fez o apelo, aquele jovem em prantos, em lágrimas, entregou a vida para Jesus. Hoje está casado para a glória de Deus e tem 3 filhinhos. Ah, irmãos, a vida só acaba quando Deus diz acabou. Há muita gente sofrendo, há muita gente penando, há muita gente gemendo, achando que acabou, mas não acabou. Não acabou. Deus te diz nessa noite, a sua história não acabou. Ainda tem muita coisa boa para se viver. Tem lutas também, tem batalhas também, tem perrengue também, mas tem coisas boas para a glória de Deus. Não desista de nada e nem de ninguém. Não desista. Não desista. Um dia, o meu filho mais novo me chamou e falou: pai, se o senhor, mãe ou Vitor morrer agora, vocês vão para o céu. Mas se eu morrer, eu vou para o inferno. Criado na igreja. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu não sou crente. E não quero mais ir à igreja. Falei, tá bom. Só vou te falar 2 coisas. Primeiro, o meu dinheiro é santo. E eu não posso gastar com advogado. Não posso. Segundo,
o horário de entrada aqui em casa até 10 horas da noite. Não me tente que você vai ver o meu lado ruim. E ele me testou. E um dia ele não entrou em casa. No outro dia, quando ele entrou, ele me disse que ia sair de casa. E eu falei com ele, só um minutinho, deixa eu te dar o último presente. Fui no meu quarto, peguei uma mala grande que eu tinha e falei, leva tudo que é seu. Porque nunca mais você vai morar comigo. Leva tudo. Depois eu vi, não, leva tudo. E ele levou. Fiquei uns 3 anos sofrendo, achando que eu tinha perdido meu filho para sempre. Um dia, num culto de virada de ano aqui, nesse lugar, meu filho veio à frente em plantos, entregando a vida dele para Jesus. E hoje é um grande homem de Deus. Chegou uma hora que eu desisti do meu filho, mesmo sofrendo muito, com muita dor na alma, gemendo, achando que tinha feito tudo errado. E até hoje eu acho que fiz. Não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Acho que Deus consertou o meu erro. É o que eu acho. Acho que falhei como pai. Mas Deus consertou. Porque para mim tinha acabado tudo. Tudo tinha se acabado. Mas Deus disse para mim, naquele dia que meu filho veio à frente e se converteu de verdade, não acabou não. Ainda tem uma história muito longa para ser contada na vida dele. Quando tudo parece que se perdeu, a graça de Deus te chama para uma nova aventura. Eu quero terminar aqui. Eu quero caminhar por fim, te dizendo a mesma frase do começo. Ainda não é o fim. Deus tem coisas novas para você. Ainda não é. A sua história não acabou. Você está vivo, viva. Você está respirando. E Deus ainda conta com a sua vida para escrever um capítulo novo da sua história. Eu quero orar nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que guarde o seu coração. Provavelmente há pessoas sofrendo agora, aqui, obviamente, no presencial, nós somos humanos, e no online também. Eu quero te dizer que o seu sofrimento é real. Não tem mágica. O que tem na realidade é mudança de comportamento. O que tem na realidade é entender que nós vivemos num mundo falido. E que desse mundo falido, nós ganhamos e perdemos. Nós sorrimos e choramos. Nesse mundo perdido, não tem só vitória. Eu quero te convidar a prosseguir.
te convidar a avançar. Pastor, está doendo muito. Eu sei. Eu também sinto dores nesse mundo. Eu também sofro. Há muitas coisas que eu acho que você queria viver, mas não está conseguindo viver. É porque Deus tem outros caminhos para você. Não é do jeito que você quer. Vai chegar no mesmo lugar que você planejou, não da mesma forma. Deus tem coisas novas para você. Eu quero convidar você para receber do Senhor o sopro de ânimo para continuar, para avançar, para conquistar, para fazer com que tudo que você já viveu, tudo que você já fez, faça sentido de verdade. Não fique perdido. Eu quero te chamar para fechar, te convidar para fechar, ou para começar a fechar as histórias que estão abertas na sua vida. É isso. É isso que Deus tem para você nessa noite. Vamos colocar de pé. Sabe, Paulo sabia que era uma cadeia. Paulo sabia que era uma prisão. Não era a primeira prisão que ele ia passar. Paulo sabia que não era algo tão favorável, tão tranquilo. Mas ele foi. Porque ele sabia que Deus tinha algo novo para a vida dele. Que a vida dele tinha um sopro novo, uma história nova para se contar. E a história nova que tinha para se contar está na carta aos Romanos. Está na carta teológica do apóstolo, que ele escreve na prisão, em meio a curas, libertações, em meio a aconselhamento, em meio a ensino. Ele escreve a carta aos Romanos. Há muita coisa que você precisa escrever ainda na sua história. Eu quero te convidar nessa noite a sair do seu lugar e vir à frente, falando: Deus, eu quero continuar escrevendo a minha história. Eu quero continuar escrevendo a minha história com o Senhor, a minha história familiar, a minha história profissional, a minha história. Eu quero continuar escrevendo a minha história, Senhor. Deus te convida nessa noite a você continuar. Há muita coisa boa para acontecer na sua vida, meu irmão. Há muita coisa boa para acontecer na sua vida, minha irmã. Não acabou, não é o fim. Não é o fim. Deus tem uma história para contar na sua vida. Ah, pastor, estou vivendo em meio ao pecado. Vamos quebrar isso agora em nome de Jesus. Deixa Deus quebrar isso agora em nome de Jesus. E começar uma história linda que Ele tem para você. Uma história linda, linda, como Ele escreveu na vida do apóstolo.